Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Sempre uma conversa boa para você que está sintonizado na Prever FM. E hoje vamos falar de trânsito. Mas buscando soluções para um trânsito melhor aqui em Botucatu. Temos dois convidados. Temos o Rodrigo Fumes, que é adjunto de trânsito aqui de Botucatu, o vereador Nuno Garcia. Deixa eu pegar primeiro o bom dia do Rodrigo. Boa tarde, né? Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado por atender o nosso pedido aqui para esse bate-papo. Boa tarde, Quinteiro, a todos que estão nos acompanhando, ao vereador Nuno que está aqui conosco. Um assunto de extrema importância e que envolve a vida de todos os botucatuenses. Sem dúvida. O vereador Nuno Garcia é autor de um requerimento por uma audiência pública para discutir o trânsito em Botucatu. Vereador, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Opa, peraí, seu microfone eu vou ter que decorar agora. Agora foi. Júnior, boa tarde, mas bom dia para aqueles que, como a gente, ainda não almoçaram. Exato. Então, estamos na hora do almoço aqui, é um prazer estar aqui sempre e principalmente na presença do Rodrigo hoje também. Inclusive, já agradecendo o convite, isso aqui já faz parte da audiência pública, né? Porque é importante que o tema está sendo fomentado, temos possibilidade de conversar com o secretário aqui e escutar a população, assim como a gente já tem ouvido, e é importante esse espaço público para a gente conseguir debater esse assunto. Legal, então daqui a pouquinho vamos falar de ações, não vamos aqui buscar soluções, mas discutir soluções nessa pré-audiência pública que o Radar está promovendo aqui. Você continua sintonizado em 100.9. Vamos falar de trânsito hoje aqui no Radar. Como já anunciamos, o Rodrigo Fumes, que é adjunto de trânsito do município, também o vereador Nuno Garcia, que é autor de um requerimento por uma audiência pública para discutir o trânsito de Botucatu. Recebi do Rodrigo aqui novos panfletos, né, Rodrigo, que foram confeccionados. Juntos transformamos o trânsito de Botucatu. Algumas dicas: use cinto, respeite a velocidade da via, se beber não dirija, respeite as leis de trânsito. Infelizmente tem muita gente que não preenche nenhum desses 4 requisitos aqui, né? E o outro folder aqui: Botucatu, juntos por um trânsito mais seguro. Sempre conscientizar a população, né, Rodrigo? Exatamente, Quinteiro. Então, esses materiais, o nosso pessoal, os agentes de trânsito já estão iniciando a divulgação para a população, que é justamente o fator principal dos sinistros dos acidentes de trânsito, né? É o desrespeito. Desrespeito à regra de trânsito, desrespeito à sinalização, desrespeito à convivência harmônica. Então, por isso que a gente precisa que a população entenda o papel na condução de um veículo, né? Então, deixar o celular de lado, deixar aquela pressa e trafegar numa velocidade correta, né? O vereador Nuno, o senhor fez o pedido do requerimento, né? Para essa audiência pública. Em que pé nós estamos? Já tem data ou não? Não temos data ainda, Júnior, mas algo interessante que eu até estava falando em off com vocês: o requerimento foi apresentado no dia 22 de junho, né? Nós entendemos as pautas da Câmara, nós dependemos do presidente para pautar, e imagino que agora no retorno do recesso já vai ser pautada a audiência, mas foi muito importante a divulgação feita sobre esse tema, porque desde o dia 22 de junho o tema está sendo fomentado, as pessoas têm me procurado, eu sei que os meios de comunicação estão tratando sobre o assunto de uma forma bastante importante, e eu fico feliz. Nesse sentido, a gente já conseguiu movimentar, até fiz a brincadeira que hoje nós estamos aqui como já parte dessa audiência pública, porque a ideia era essa, era entender, ouvir as pessoas, ouvir todos os pontos. Eu tenho várias coisas anotadas já para audiência. Tive uma conversa muito rápida com o Rodrigo relacionada a esse assunto da audiência. Ele entendeu e está completamente disposto a ouvir todas as pessoas que estarão envolvidas. Nós fizemos convites, faremos convites às pessoas envolvidas na ideia do trânsito na região central, diretores das escolas, tanto particulares como públicas, os membros do executivo, presidente do BTC. Nós queremos que essas pessoas participem para que todos opinem, sugiram, façam críticas construtivas, e também para a gente entender o que os lugares, o que as instituições podem colaborar com isso. Nós temos basicamente 5 escolas ali naquela região. Acho que até mais, hein? Diretamente ligadas ali no centro. La Salle, Santa, Ângulo, Cardoso e ECA, né? A gente pode entender o que é a demanda deles, o que eles fazem quando eles aumentam o número de atendimentos, principalmente as escolas particulares, de que forma eles colaboram com isso. E é isso que nós, eu já faço esse clamor aqui para que
todos participem, para que a gente entenda com esse contexto todo ali da região central, o que nós podemos melhorar, sabendo já que o executivo, sabendo que o secretário adjunto aqui, o Rodrigo, já tomou algumas providências e isso já teve resultados. Eu até gostaria de ouvir dele o que essas mudanças trouxeram na prática pra gente. É importante que a população saiba disso, né? Então, o vereador Nuno perguntando para o secretário Rodrigo Fumes as medidas de estacionamento, os parquímetros, quais são os resultados práticos que nós tivemos? Eu achei amplamente positivo. Exatamente. Aliás, acho que tinha que estender ainda. Quando foi feita todo o início, né? O porquê de todas essas mudanças e alterações, né? A gente tinha um cenário que não tinha rotatividade. Fizemos alguns monitoramentos, tinham veículos que o pessoal, principalmente da região ali do hospital, parava o veículo ali antes das 7 horas da manhã, não tirava antes das 7 horas da noite. E a gente tem uma região adensada, com escolas, consultórios médicos, a própria prefeitura. Então precisava garantir os comércios ali da avenida, que é muito forte, né? E também das regiões ali. Então precisava ter essa ação, né? Fizemos aquele período experimental, 2 semanas, depois mais uma semana de ação, uma pesquisa de opinião, mais de 80% dos usuários entrevistados pelos agentes de trânsito confirmaram de forma positiva a ação e a gente seguiu, né? E veja como foi uma ação tão positiva ali para o comércio da região, os comerciantes aprovaram essa questão do estacionamento rotativo, né? Em paralelo, a gente teve aquela questão dos bolsões também de estacionamento, do Mercadão Municipal. Mais de 40 vagas criadas no bolsão ali. Agora estamos finalizando mais um bolsão próximo ao terminal urbano, mais 30 vagas seguramente naquela região. Então são regiões que a gente já começa também a criar espaços para poder absorver esses estacionamentos, né? E o da Costa Leite, até você deve lembrar, surgiu num próprio programa seu do final da tarde sobre a questão, porque teve N situações. Teve situação de pai de aluno, mãe de aluno, de estacionar o veículo, estacionar o veículo na faixa de rolamento e ir para dentro da escola buscar uma criança. Foi, parou no meio da rua. Parou no meio da rua e 20 minutos depois voltou para retirar o veículo. Então, assim, é inconcebível, né? A pessoa não é dona da rua para ter uma ação dessa, né? Então o poder público precisa agir, a gente precisa dar regra para o uso da via. Fizemos de forma experimental, foi muito positivo, melhorou a circulação dos veículos e a gente segue com essas questões. Agora, no período das férias, a gente suspendeu até por toda a questão ali da região do Largo, de supressão de vagas temporárias. Hoje, na segunda-feira, a gente retornou, né? Hoje nós temos um pessoal nosso também acompanhando o respeito ali da região. As escolas estão voltando de forma fragmentada, então no começo da próxima semana, com certeza todos já terão retomado as atividades e os nossos agentes começaram também a operação da volta às aulas, né? Lembrando que a gente tem 2 equipes trabalhando todos os dias, então de forma alternada a gente consegue fazer esse trabalho, principalmente na região central ainda, que a gente tem a interdição ali do Largo da Catedral, então a gente está focando um pouco mais nessas ações, mas vamos expandir para as outras escolas também para poder fazer a entrada e saída dos alunos, né? Agradou todo mundo? Não agradou todo mundo. Quem trabalha nas imediações, parava o carro na frente do trabalho, parava o carro a metros do trabalho, mas agradou a maioria? Eu entendo que sim. Porque não era justo alguém guardar uma vaga das 6 da manhã até as 18, das 6 às 18, enquanto que uma senhora que precisava ir numa consulta médica não conseguia parar. Então, eu acho que tivemos um bom senso ali, né? Eu acho que tinha que expandir. Ponto de equilíbrio, né? Tinha que expandir ainda. As mudanças, elas são importantes e impactam às vezes negativamente alguma parte da população, mas elas precisam ser feitas, e eu já escutei do Rodrigo numa outra oportunidade falar sobre fluidez de trânsito e de estacionamento. Nas vias, acho que o mais importante é a fluidez do trânsito, né? Exatamente. O estacionamento é importante, mas é secundário. Então o trânsito precisa primeiro funcionar, até porque a gente escuta muita demanda relacionada ao trânsito, que às vezes está travando, está parando em Botucatu, e a gente precisa achar medidas. Júnior, Rodrigo, vocês me permitam, eu vou dentro desse fomento do tema. Nesse período aqui eu recebi uma fala sobre o parquímetro em específico de uma pessoa, não vou identificar, mas uma das pessoas, ela colocou 2 pontos. Ampliação do período do parquímetro para o pessoal que trabalha na região central. Teria como um valor e horários flexibilizados para esse grupo de pessoas? É algo a se pensar, né? O Júnior falou que talvez tivesse que expandir essa região do parquímetro, porque dá esse giro, é uma ideia. E ele colocou como um segundo ponto:
Ampliar ainda mais a fiscalização e autuar os infratores. Após mais de 3 anos, sem tomar qualquer multa, no início do funcionamento dos novos parquímetros, eu tomei uma multa porque não me atentei à presença do parquímetro ali na frente ao CDI. Parei uns 20, 25 minutos para agendar um exame para minha mãe. Paciência. Regra é regra e agora estou mais do que atento. A punição funcionou. Então é para mostrar que realmente, infelizmente, nós conversamos há muito tempo atrás que a educação no trânsito precisa ser permanente, mas ela já chegou num ponto que não está mais resolvendo, né? Então a fiscalização que os agentes fazem, eu sei que algumas multas são conferidas, mas tem que doer no bolso para as pessoas entenderem. Esse é um relato de uma pessoa extremamente culta, extremamente consciente, que demonstra, a partir do momento que ele foi notificado dessa autuação, ele aprendeu e não vai mais descumprir a legislação. Né? E no começo, né, Rodrigo, a prefeitura foi paciente, porque houve um período de adaptação, de orientação, né? Desde junho até fevereiro nós fizemos esse período de acomodação da questão da fiscalização de trânsito. Os agentes de trânsito fizeram como um período iniciado ali em novembro, uma distribuição de um panfleto. Então, quando identificava como se fosse uma infração de trânsito, eles preenchiam esse panfleto e ou orientava o condutor ou deixava no veículo. Então, assim, foi feita toda uma base de educação para chegar no cenário de iniciar a fiscalização de trânsito, né? Então, todos eles são capacitados, todos eles atendem a portaria da Senatran, todos eles trabalham com talonário eletrônico, então por isso muitas das vezes a população não entende o porquê que eles vivem com o celular na mão. É porque é o trabalho deles, é o equipamento de trabalho deles, né? Até pra gente dar legitimidade do ato. Então as infrações são fotografadas. Existe a prova material, né? Já te mostrei, você viu como que funciona o nosso sistema, é tudo eletrônico, automatizado, sem interferência humana. O agente de trânsito processou o auto de infração, ele cai direto na empresa lá em São Paulo e segue o trâmite dentro do sistema pro processamento da pessoa. Então não tem nenhum tipo de interface, de entremeio na ação. O mundo ideal, não é, Nuno? É esse cidadão que te mandou mensagem, que conscientemente entendeu o erro e aceitou a multa. Nem sempre é assim, né, Rodrigo? Nem sempre. Eu imagino que passam os agentes de trânsito no dia a dia. Né? Muitas das vezes há questionamento e é o que a gente fala, né? A gente tem a prova material, inclusive com a fotografia. Então tem a prova do ato consumado ali da infração infringida, né? Inclusive, Júnior, nós somos do direito, vou te considerar do direito também, apesar de ser só terminar a faculdade, não ter ido pra frente nesse ramo. Tomei outra estrada. Exato. Guardadas as proporções, o Código de Trânsito brasileiro é exatamente igual ao Código Penal. Se o Código de Trânsito brasileiro diz que não pode parar numa avenida do lado do canteiro central, o Código Penal também fala que não pode matar. As proporções são iguais. E todo mundo tem que cumprir, né? Ah, mas eu vou parar aqui um pouquinho. Ah, mas se eu agredir uma pessoa um pouquinho, tem um problema? Ah, parar aqui um pouquinho. É a legislação, nós temos que seguir a legislação. E se foi posta, se foi efetuada nesse formato, é para melhorar a sociedade. É isso que as pessoas precisam entender. Rodrigo, dá para expandir o estacionamento com o parquímetro para outros corredores? Vou citar o Largo da Catedral, que também tem gente com vaga, tem dono de vaga ali também. Eu sei que o pessoal vai ficar bravo, mas eu sei de gente que estaciona lá às 7 horas da manhã até antes e fica lá o dia inteiro. Se eu preciso ir na prefeitura, eu não consigo. Se eu preciso ir num consultório ali, eu não consigo. Se eu preciso fazer um serviço, eu vou na catedral, eu não consigo. Como é que tá essa questão? Já discutiram isso? Não, nesse momento não tem nenhuma discussão quanto à questão da ampliação, né? Juridicamente a gente tem a possibilidade de fazer ampliação e acho até importante esse momento da audiência pública, essas questões para serem levantadas e para ser feita análise, né? Esses testes que a gente tem feito é algo que tem auxiliado bastante na questão do trânsito, né? Então a gente faz uma interferência, avalia, mede, acompanha com as equipes e decide depois a questão final, se vai manter ou não a interferência. Então, nesse momento não tem nenhuma previsão de ampliação. Vereador Nuno, ampliação de vagas tá na seara da audiência pública? Tudo está, Júnior. Então, isso também. Mas assim, a ideia da audiência pública é exatamente essa. Ouvir todos os lados, né? Ouvir o cidadão que vai para um serviço na prefeitura rapidamente, como ouvir o servidor público que também para o seu carro lá, que eu tenho certeza que para o carro para trabalhar o dia todo. Como os demais ali, quem trabalha na escola, nas escolas, quem, por exemplo, vai
ao clube, né? O BTC, eu nem conversei com ninguém de lá, mas é uma coisa que eu penso. É um clube que tem uma academia, que tem um fluxo de pessoas diário ali. Onde essas pessoas param? Essas pessoas estão conseguindo encontrar vaga? O clube tem sido prejudicado, por exemplo, por não ter esse acesso tão tranquilo como talvez tenha a Associação Atlética Botucatuense, a Associação Atlética Ferroviária, que ficam um pouco mais distantes. Então, é entender tudo isso, e não estou dizendo que a ideia é punir alguém aumentando o local do parquímetro. A ideia é ouvir as pessoas para entender. Precisamos de vagas? Não precisamos. Um dia que eu estive aqui, Júnior, o Lou Panhozzi colocou pra gente a ideia de tentar verificar alguns terrenos, e ele citou ali ao lado da Escola IECA, né? Ao lado da Água Doce Cachaçaria. É um terreno grande que hoje está sem uso, mas é um terreno particular, muito provavelmente. Então, assim, é entender, essa pessoa quer disponibilizar para estacionamento, tem a possibilidade disso, talvez entender de quem é aquilo e também se utilizar, mas é óbvio. Alguma medida de incentivo, um IPTU progressivo do uso de área, né? A prefeitura pode negociar nesse caso ali, né? Nessa área. É entender se é necessário, se é um local que vai contemplar bastante vaga. É importante pensar em tudo isso. O que aconteceu lá próximo ao mercado municipal, né? Foram desapropriados 2 locais ali. É entender a necessidade, para isso que a gente vai conversar, né? E está conversando, inclusive. Ele é maravilhoso, hein, Rodrigo? E é uma região super adensada, né? Ali, olhando, lembrando, calculando grotescamente aqui, umas 50 vagas tem ali, mais ou menos. Talvez até mais pelo tamanho. Dependendo do posicionamento, né? Fazendo como espinha de peixe, talvez intercalado consiga aproveitar melhor, né? Mas é muito difícil, Júnior, porque assim, estamos citando de um imóvel particular, né? Sim. E nós estamos falando de uma região que o mercado imobiliário se interessa bastante. Uma região central. Especulado. Prédios subiram há poucos anos aqui, adensa um pouco mais, traz muito mais carro para a região central onde a gente está citando aqui, mas é uma coisa que a gente tem que tentar equalizar. Desenvolvimento, trânsito, fluidez, locais de estacionamento, é essa ideia que a gente precisa ir conversando e assim, sem ter vergonha. Eu sei que o Rodrigo faz um excelente trabalho, é muito técnico, estuda muito para entender esse desenvolvimento da cidade, porque a nossa cidade se desenvolveu muito, né? Quando as pessoas falam, poxa, mas Botucatu tem muito carro. Mas tem muito carro por quê? Tem uma explicação muito simples. É uma cidade pujante, é uma cidade economicamente muito boa. As pessoas têm condições de comprar carro, né, Rodrigo? E aí aumenta o número. Mas eu acho que economicamente ela se desenvolveu, fisicamente não, né? O Rodrigo tem um grande abacaxi para lidar todos os dias, porque Botucatu, eu sempre gosto de bater nessa tecla. Botucatu é uma cidade que foi projetada nos anos de 1800, no século XIX. As ruas centrais do centro velho de Botucatu, a gente não usa esse termo, mas do centro velho de Botucatu, foram projetadas para carroças, para carros de boi e para cavalo. Mas nada mudou. Se alguém vai abrir uma escola, ela quer abrir no centro, naquele quadrado escolar. Se eu abrir um restaurante, eu quero abrir no centro. Se tem um prédio que vai construir, eu quero fazer no centro. Todo mundo quer fazer no centro. A gente não saiu dali desde 1800 e bolinha. E a gente tem o exemplo de Sorocaba, que é uma cidade que virou uma metrópole, uma das maiores do estado, uma das maiores do Brasil, quando ela entendeu que ela precisava sair daquele centro velho. Olha o que é Sorocaba hoje. A gente parece que não pensa fora daquela bolha central, né, Rodrigo? Aí a bucha estoura no seu colo. Descentralizar, né? E eu tenho percebido até alguns outros eixos, né? Eixos comerciais que nem região sul, que expandiu bastante a questão habitacional, né? Região norte aqui, da Rua Major Mateus, também é uma região, um segundo centro que a gente tem no município. A gente já começa a ver alguns barracões, né? Algumas áreas com uma construção um pouco diferente do que a gente tinha no passado, né? Eu acredito que a gente deva de ter mudança nos próximos anos quanto a isso também, Júnior, para a população tá começando a entender um pouco mais, né? E falando nessa questão dos deslocamentos, né? Pra gente fica tudo muito próximo, né? Então é algo que não acaba pensando, por exemplo, a minha faculdade de São Paulo, a diária do estacionamento era R$120. Né? Falar para um botucatuense hoje que uma diária no estacionamento de São Paulo é R$120 é uma coisa fora de lógica, né? É um outro parâmetro. Mas por quê? Porque é uma região adensada, o volume de vagas é baixo, então é uma área que é explorada e tem quem paga esse valor. Então, assim, são questões que acabam induzindo o uso do veículo como um meio próprio de deslocamento, né? Botucatu é uma cidade, até por conta do que eu citei, do que a gente está conversando, é uma cidade com características sui generis, né?
Porque só aqui a gente quer parar perto de tudo. Se a gente for para Bauru, ninguém vai parar na Rodrigues Alves, na frente da Câmara Municipal, né? E eu vou fazer um complemento sobre esse comentário. Mas é cultural isso nosso, né? Porque assim, um dos temas que me chegaram, Rodrigo, Júnior, mas a gente precisaria melhorar o transporte público, que aí as pessoas talvez não usassem o carro para ir trabalhar. Concordo que é um desafio o transporte público, a gente precisa trabalhar a todo momento. Eu sei que vocês fazem um trabalho de fiscalização grande para que as coisas aconteçam dentro dos conformes, as reclamações são diversas, mas eu sei que o trabalho é feito. Mas a dúvida que surgiu, será que nós temos a cultura de irmos trabalhar de transporte público e não, depois da saída só um exemplo, né? A saída do trabalho, ir buscar o filho na escola, ir na academia, ir ao mercado? E nós temos essa cultura. Tanto de parar próximo e já sair rápido e já passar em outro lugar. Então, assim, que o transporte público é um desafio que precisa ser todo dia melhorado, não tenho dúvida. Mas eu não sei o quanto isso impacta, principalmente na região ali central de Avenida Dom Lúcio, próximo aonde a gente está tratando, porque eu tenho essa dúvida de saber se a população se utilizaria desses serviços para minimizar o impacto do trânsito. E uma questão importante, né? A administração municipal, o prefeito Fábio Leite tem uma preocupação muito grande com esse tema, né? A prefeitura continua subsidiando o transporte coletivo, né? A tarifa nossa é uma das menores que existe no país, inclusive, né? R$3,55 ao usuário pagante, né? Só que agora a gente tem também a expansão dos veículos por aplicativo. Se a pessoa tem 2 pessoas, ela consegue ratear, praticamente chega próximo ao valor do transporte coletivo. Então foram outros segmentos que entraram impactando para a questão do transporte, né? Perdemos mais de 50% do volume de passageiros transportados diante da pandemia, né? Na pandemia, nós foi um dos setores que mais impactou. Nós partimos de um cenário de mais de 25 mil usuários para no dia seguinte para nem 1.000 pessoas no transporte coletivo. Quando começou toda aquela redução dos deslocamentos, das ações, das paradas, fechamentos. Então depois veio um trabalho gradativo para retomar, ajustamos todas as posições que a gente conseguia das linhas, dos itinerários. Então é um segmento que sofreu muito, né? O Rodrigo um dia vai ter que aumentar essa tarifa pro bolso do cidadão, né? Temos lutado o máximo para que não tenha esse impacto pro usuário final, Júnior. Mas não vai acontecer justamente. Nesse momento a gente tem mantido ainda o valor pro usuário final. A gente tem conseguido manter congelada já há vários anos. Desde 2017, se não me engano. Iniciou em 2018. 2018 iniciou. 17, 2018 começou a fazer a questão do subsídio tarifário. Ainda teve ali ao longo do período uma parte que foi rateada entre o usuário e a prefeitura, e depois a prefeitura começou a fazer o subsídio total, né? Ô Rodrigo, o que você acha? O prefeito Fábio Leite disse aqui no Primeiro Jornal há algumas semanas que um estudo está sendo realizado, acho que são 2 estudos, primeiro do transporte público e depois os impactos no trânsito. E que um estudo vai mostrar se Botucatu continua comportando a rodoviária no atual local ou se ela pode ir para Castelinho ou para Rondon. Acho que são 2 áreas, né? Castelinho, Rondon. Castelinho e Rondon, isso. E aí, Rodrigo? Esse é um pro engenheiro Rodrigo Funes. Esse é um outro ponto de impacto, né? A questão da localização da rodoviária, né? Hoje a gente resolveu as questões de drenagem, né? Tem o acesso garantido, mas um reposicionamento pode auxiliar nesses deslocamentos, que é um outro setor também que foi impactado muito com a pandemia, né? E também com os aplicativos de carona, né? Hoje você tem um aplicativo de carona, vou citar um exemplo, uma cidade como São Paulo, que você paga metade do valor de uma tarifa rodoviária habitual, né? Então é um setor que também tem sofrido bastante. Mas e a sua opinião? Tem que ir ou não tem que ir? O estudo vai nos trazer esses dados mais consolidados, né, Júnior? A gente tem que avaliar todos esses pontos, né? Porque não é uma construção barata, né? Hoje nossa rodoviária tem 3.000 metros quadrados, então é uma área significativa para uma construção do mesmo porte, né? Só que numa outra área tem que se pensar com uma expansão, com uma outra estruturação, né? Temos 12 baias hoje no nosso terminal, mais de 200 assentos, né? Então é um assunto bem sensível que a gente precisa ter esse refinamento do estudo, né? O estudo está em andamento, a consultoria está desenvolvendo todas essas análises para identificar essa possibilidade e depois seguir com os trâmites necessários, né? Ô Nuno, sabe quantos 1.000 veículos nós temos em Botucatu? Não tem esse número ainda. O Rodrigo tem. Rodrigo sabe. Ele me atualizou esses dias, né? A gente estava discutindo aqui no Acontece no Ar e eu tinha falado aproximadamente 20.000 motos. O Rodrigo me atualizou, 24.000
motocicletas. 26 mil. Já só parece o impostômetro, né? Vai aumentando. Todo mês a mês. 128 mil veículos no total. 124.672, até trouxe a colinha aqui, porque sabia que era um assunto. Sendo desse total 73.202 veículos. E motocicletas, ciclomotores, motonetas, a gente tem 26.321. E um dado importante que chama atenção é o crescimento, né? Então, em 20 anos, esse volume partiu de 4 mil veículos para 26 mil veículos, né? Pelas facilidades, temos linhas de crédito, o custo de manutenção é baixo, o custo de abastecimento é baixo, né? Porque rende muito o combustível. Então são fatores impactantes, né? E hoje é o nosso principal, entre aspas, cliente, né? Porque é o envolvido no sinistro viário, é o que mais sobrecarrega o sistema de saúde. Temos um trabalho em andamento com o pessoal da Unesp também, dessas questões, porque há todo o impacto desses custos dos sinistros de trânsito para o serviço de saúde, né? Mais de 2 milhões de reais foram custeados nos atendimentos aos sinistrados nos últimos anos, então tem uma preocupação junto da Unesp nessa questão. A gente está fazendo um trabalho com eles, com os motoentregadores também, que é hoje um público que cresceu demais, né? Os aplicativos de alimentos, de entrega de refeições aumentou muito, né? Então isso tem mudado todo o perfil como as pessoas consomem também no município, né? O professor e economista Paulo André sempre fala, não tem almoço grátis. Botucatu territorialmente é o 10º maior município do estado de São Paulo. São Paulo capital está em 9º, quase que do tamanho de Botucatu territorialmente falando. Mas demograficamente a cidade ela tem um dos piores índices, um dos piores números nas estatísticas, porque a gente vai ocupar, vou chutar aqui grosseiramente, 20% do território que a gente tem, 15, 20%, nem isso, né, Rodrigo? Você imagina 124 mil veículos jogados numa manchinha ali do nosso território. Sem considerar a frota flutuante, né? Sim, exato. Tem esse detalhe. Exato. Da Unesp, por exemplo, né? Sim, fábricas, né? Júnior, você me permite fazer uma outra pergunta pro Rodrigo? Claro. A gente tá aqui no bate-papo, acho que é possível o entrevistado perguntar também, né? Com toda clareza. Porque é uma das coisas que me perguntaram, Rodrigo, e me deixaram à disposição também. Existe algum tipo de tecnologia, de ferramenta tecnológica que hoje o município se utiliza para fazer esses estudos, tanto de região central, de mobilidade urbana em geral? Como é que vocês trabalham esse assunto hoje? Isso tem licitação, tem produto funcionando ou não? O que a gente utiliza muito é um sistema do governo do estado de São Paulo chamado Infosiga, que a gente consegue ter ali o apontamento de todos os sinistros viários, os óbitos, as regiões com maiores adensamentos, né? E em paralelo também a gente tem uma parceria com o Waze, que é o Waze for Cities, que a gente consegue lançar todas as interdições viárias, todos os acontecimentos. Quando a gente altera uma mão de direção, a gente consegue entrar lá no Waze e pedir alteração para que ele interfira, porque a plataforma dele interfere no Maps também. Então, quando a gente reajusta o Waze, ele já atualiza o Maps. Então, são ferramentas que hoje a gente já tem para trabalho no município. Não, perfeito, porque eu recebi até de 2 pessoas, fomentando o tema, as pessoas me procuraram por diversos pontos. E dois deles, me falaram sobre aplicativos que existem, que trabalham a mobilidade urbana, fazem um estudo por inteligência artificial, se utilizando de satélite, para entender essa mobilidade urbana, dar ideias de saídas. É algo que talvez, e acredito que as pessoas que mandaram a mensagem estarão na audiência pública, coloquem à disposição também do município. A gente já viu alguns materiais desses, mas é um custo bem elevado. Eu imagino. É bem elevado. A Letícia pergunta pra gente aqui, quando haverá instalação de radar nos aparelhos semafóricos? Boa tarde, Letícia, é bem importante esse ponto, né? E é algo que nos chateia, nos entristece muito, né? Porque o semáforo é um equipamento totalmente anti-falhas, porque se ele tiver algum tipo de falha, ele entra no modo piscante. Então, se acontece um sinistro no semáforo, teve o desrespeito de uma das partes ali da questão da travessia, né? Então, é um assunto que a gente já tem avaliado, a gente já tem feito todos os levantamentos de campo necessário para identificar os pontos mais críticos, com mais ocorrências, e também seguir com o trâmite licitatório, que é bem elaborado, não é uma contratação tão simples, mas a gente já está trabalhando nesse material, sim. O Wagner pergunta aqui se há a possibilidade de, deixa eu tentar interpretar aqui, acho que de colocar parquímetro na região da Dante Delmanto. Ali já tem uma restrição, né? Sim, a gente já tem uma restrição de estacionamento ali naquele trecho.
principalmente nos horários de pico, né? Acho que nem Porque cabe parquímetro ali, hoje né? ali na Dante Delmanto a gente já tem no horário de pico mais de 4.000 veículos, né? Então por isso que a gente começa a ter essas questões de restrição de estacionamento para garantir a fluidez no trânsito, né? É a via de maior movimento de Botucatu, né? Ali e Floriano Peixoto são as duas principais. Quem ganha? Acho que a Dante ganha. Floriano ganha? Peixoto. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tem um tráfego Flui maior. aqui a Baixada. Isso, aqui esse eixo aqui da Major. Baixada. Porque ele concentra, né? O fluxo ali da Avenida Santana também. Então ele tem alguns entroncamentos e acaba sobrecarregando ali. E o maior número de acidentes, qual que é o ponto? Porque ali na esquina da Industrial parece que tem um holograma lá, né? Quando tá vermelho, o pessoal não, vá. Parece que tem 5D lá. O pessoal passa no vermelho, que é uma beleza ali. Né? As vias que a gente tem acompanhado com maior registro, né? Acabam sendo a Avenida Delmanto, aqui na Floriano Peixoto, também Vital Brasil. São essas 3 avenidas principais que a gente tem mais registro de ocorrências ali de atendimento. O Acontece Botucatu publicou o ranking dentro da cidade e também fora da cidade dos locais que mais concentram acidentes. Acho que vocês usaram o próprio Infociga também. Foi Infociga, foi. E Vital Brasil é uma loucura, né? Mas é interessante, eu já ouvi o Rodrigo falar sobre esse tema dos semáforos, sendo mais direto e objetivo na fala que ele trouxe aqui hoje. Nos semáforos seria o único lugar que não era para ter acidentes. Exatamente. Se a gente falar voltar a falar sobre a legislação, sobre as regras de trânsito, o semáforo indica: o verde pode passar, o vermelho não pode passar. É que aí é uma quantidade de possibilidades de desatenção que as pessoas hoje têm, né? Que infelizmente tem, que trazem esses acidentes, principalmente naquele lugar que é muito noticiado. Mas não era para acontecer. Se tem um lugar que não era para acontecer, é num semáforo. Desatenção não, imprudência, né? Imprudência. Nós já tivemos relatos, motociclistas relataram aqui que passam no sinal vermelho. Admitiram pra ganhar isso. Tempo, pra né? ganhar tempo. Pra ganhar tempo. Que tempo? Quantos segundos? Que tempo? Aí eu concordo com o radar no semáforo. Aí seria fantástico. Ia pegar muita gente. E a hora que dói no bolso, o cidadão nunca mais vai fazer. É o que nós falamos no começo. É a forma de educar. Se não está educando pelo bem, vai ser pelo mal. São os 3 pilares fundamentais do trânsito. Isso é previsto no Código de Trânsito. Sinalização, que é toda a parte de engenharia, a educação e a fiscalização, que é o esforço legal. Então, a gente tem que estar com esses 3 pilares em pé para que a gente consiga ter um trânsito mais harmônico, né? Vamos a um rápido break e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo bem legal aqui com o vereador Nuno Garcia, com o Rodrigo Fumes, que é adjunto de trânsito aqui de Botucatu. Daqui a pouco a gente volta pelo 100.9 da Prever FM. Voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Hoje recebendo o vereador Nuno Garcia, que é autor de um requerimento pedindo uma audiência pública sobre o trânsito aqui em Botucatu. Também o Rodrigo Fumes, adjunto de trânsito aqui de Botucatu. Ô Rodrigo, quando que eu vou te chamar de secretário mesmo? Porque você trabalha como secretário, né? Mas a pasta é adjunta, né? Isso, nós somos uma secretaria adjunta dentro da estrutura da zeladoria, né? Então, toda a área, tanto de trânsito, o transporte, o terminal rodoviário, o aeroporto e o terminal urbano ficam juntos da Secretaria de Zeladoria. Mas eu vou te chamar de secretário, porque Botucatu tinha que ter uma secretaria de trânsito. É claro que o Rodrigo não vai falar sobre isso, mas é claro que envolve toda a questão orçamentária também de uma pasta. Organograma, uma alteração de quadro, né? João Pupo mandou uma mensagem pra gente aqui. Júnior, Nuno, Rodrigo, boa tarde. Muitos moradores percebem que o trânsito de Botucatu está cada vez mais difícil e que ainda existe uma sensação de impunidade para quem desrespeita as leis de trânsito. Na opinião de vocês, chegou o momento de intensificar a fiscalização e a aplicação das penalidades, sempre aliadas à educação para proteger quem respeita as regras? Eu sou completamente a favor. De um trabalho sério que eu sei que a Secretaria Adjunta faz, que os agentes, principalmente hoje que estão na rua fazendo a fiscalização direta, fazem. Mas assim, ao mesmo tempo, ontem eu presenciei uma coisa absurda, né? Mas não tem como os agentes estarem na cidade inteira, né? Nós não temos capacidade financeira, econômica para bancar 100 agentes para né, espalhar pela cidade. Quem sabe um dia, né, Nós Rodrigo? temos 20, né, Rodrigo? Deus queira, 20, no momento 20. Então assim, ontem, subindo a Prudente de Moraes, tinha uma pessoa vindo na contramão ali, onde era a Pani Center, né? Que era na esquina, descendo na contramão. Eu falei, mas isso não é nada. O que é isso? Isso não é nada. Isso era 8 horas da noite, mais ou menos. Mas, infelizmente, não tem como ter fiscalização
cobrindo a cidade toda e a gente compreende isso. Mas quanto mais fiscalização, eu tenho certeza que a educação do trânsito de Botucatu, que nós temos esse problema, irá melhorar. Qual foi a autuação mais absurda que os agentes já fizeram aqui, Rodrigo? Já teve N casos, né? Teve situação que a pessoa estava na contramão, em cima da calçada, numa esquina. Fez o combo todo. A pessoa não tem nenhum tipo de importância para ela o resto da sociedade, né? Então, assim, a hora que infringe um número, assim, de situações, a pessoa realmente não está preocupada com a população, com o entorno, né? Com o conviver em sociedade, né? Então, é importante, agradeço a mensagem do João, entender esse trabalho da população nossa, né, dos nossos agentes, né, quanto à orientação, mas também quanto à fiscalização, né? Todos eles, como eu já falei, são capacitados, todos eles têm a portaria para poder exercer atividade de agente de trânsito, todos eles trabalham com o talonário eletrônico, todos eles buscam sanar a situação antes de fazer a infração ali, o auto de infração, né? Tenta localizar quem que é o proprietário do veículo, tenta identificar a pessoa, remover o veículo, sanou a situação, é encerrado o caso, né? A gente consegue, perante o Código de Trânsito, agir dessa forma, né? Agora, não foi identificado o que é o proprietário do veículo, o veículo está atrapalhando, o veículo está ocupando, por exemplo, uma vaga de deficiente, que é algo que acontecia no começo da fiscalização deles muito. Hoje a gente já percebe e até desafio vocês a fazer esse tipo de observação. Vagas de idoso, deficiente, carga e descarga. Nós fizemos um trabalho grande na região central, tanto de orientação quanto a fiscalização. Hoje você já consegue ver uma diferença nessa questão dos usos, né? Então, é uma ação que é o tempo, né, que a gente vai conseguir que a população perceba esse trabalho da fiscalização de trânsito, né? E algo importante que a gente estava conversando aqui é a questão da educação, né? Agora em setembro vamos completar 10 anos da Escola de Trânsito. Engenheiro Sérgio Gonçalves, um ex-servidor nosso que faleceu em 2010, uma homenagem que a gente fez para ele. Ele era um batalhador na questão da educação de trânsito, então a gente começou com esse sonho no passado. Em 2016 conseguimos tirar do papel e iniciar o projeto. Hoje, todos os anos, atendemos mais de 10 mil alunos na nossa escola de trânsito e é um trabalho de formiguinha, né? As crianças, eu falo que elas são nossos agentes mirins, porque elas levam o ensinamento para casa, elas cobram dos familiares, elas ficam mais atentas ao trânsito, elas conseguem perceber diferente o deslocamento na cidade. Graças a Deus, todo esse trabalho a gente tem conseguido zerar os óbitos de trânsito envolvendo crianças e adolescentes no município, porque é muito triste atender uma ocorrência como essa, ter uma perda na família de uma criança, só que a gente depende dos pais, dos responsáveis, para acomodar essa criança corretamente na cadeirinha, para, se tiver conduzindo na motocicleta, ter o capacete ajustado corretamente depois da idade limite que é possível utilizar na motocicleta. Então é um trabalho em conjunto, a gente depende da população respeitando as regras para a gente ter cada vez mais um trânsito seguro, né? Não seria possível, Rodrigo, além da escolinha de trânsito, colocar como disciplina, pelo menos nas escolas municipais? Já pensou você colocar como disciplina e a prova prática vai ser lá na escola vivencial de trânsito? Tô viajando ou não? Não, eu acho que legalmente não é possível colocar uma disciplina tão rapidamente, porque isso demanda nem nas escolas municipais. Porque isso vem de regra por isso estadual. Que é um trabalho federal. Extracurricular. Exato. Mas eu entendo que o trabalho extracurricular tem o seu valor, né? As palestras são importantes, a escola é importante. Fomentar isso e aumentar o trabalho extracurricular, se vocês tiverem essa possibilidade, é demais de importante. São as crianças são o futuro, né? Então a gente precisa disso. Nesse sentido, tem mensagem do ouvinte falando sobre a educação de trânsito. Boa tarde ao pessoal da Primeira FM, boa tarde aos especialistas de trânsito que estão aí no programa. Eu queria tirar uma dúvida aqui, uma dúvida não, na verdade cobrar se ainda já foi tomada alguma ação em relação a isso, ou se já foi pensado em algo para poder melhorar. A questão dos carros de aplicativo, os aplicativos de mobilidade urbana aí, que para mim em Botucatu está sendo essencial, né? É um serviço que não pode faltar, que ajuda muita gente, que já faz parte da rotina das pessoas, né? Se já foi resolvido alguma coisa em questão de vagas, para a gente poder estar parando no centro da cidade, porque se a gente para o trânsito na Rua Mano para embarcar um passageiro,
o pessoal da Semutran tá multando a gente, não pode parar. Entendeu? Só que até um tempo atrás, e eu vejo ainda o pessoal parando em escola para pegar aluno, tanto do lado direito como do lado esquerdo, onde tem placa que não pode estacionar, que também não pode parar o fluxo de carro. E tem o pessoal da Semutran próximo ali ao local orientando, só que eles estão multando. Então tá tendo uma divergência aí eu não sei se para a escola pode e para pegar passageiro na Rua Amando não pode. Eu queria Eu queria uma explicação, né, em relação a isso. Ele não falou o nome aqui, mas eu entendo que ele é motorista de aplicativo. E aí, Rodrigo? Boa tarde, ouvinte. Agradecemos a sua colocação. É muito importante sobre essa questão que não existe uma regra âmbito do governo federal, né? Então, as questões de trânsito têm que ser legisladas como previsto na Constituição Federal pelo ente federal. Então, não existe ainda nenhuma regulamentação quanto ao uso de vagas específicas para motoristas por aplicativo, né? Alguns locais até de áreas internas, como por exemplo aeroporto de Guarulhos e Congonhas, já criou alguns bolsões por causa do volume grande, né, de embarques e desembarques, mas infelizmente em via aberta de circulação não existe esse regramento, né? O que a gente sempre orienta: na área do estacionamento rotativo pago você tem 10 minutos de tolerância, então utilize esse tempo para identificar ali o passageiro. Um outro pedido que a gente faz pros passageiros, exato, né? Principalmente na região adensada, como por exemplo Rua Amando de Barros, né? Que existem alguns comércios ali, uma região que tem uma baixa rotatividade. Ajuda o motorista, né? Tenta localizar o seu embarque numa transversal que tem uma vaga, já tenta ficar próximo do local que ele vai conseguir parar o veículo para você embarcar, né? Porque é muito complicada essa situação de realmente parar a Rua Amando de Barros para fazer o embarque, porque ali é justamente um corredor, então é proibido parar e estacionar, né? Não, tem gente que sai da loja, ela tá vendo que não tem vaga nenhuma ali, mas ela chama e vai quase que no meio da rua para parar o veículo ali, né? Vão ter um pouquinho mais de consciência para ajudá-los, inclusive. Exatamente. Bom, tem mais mensagens aqui. O vereador Nuno tem alguma questão? Não, concordo com esse tema. Motorista de aplicativo, carro de aplicativo, é uma coisa que em âmbito federal precisa ser pensado logo, porque o número aumentou absurdamente, uma coisa que a população se utiliza bastante, né? E como o Rodrigo trouxe, nós não temos legislação a ponto de separar vagas no trânsito local para fazer isso. Nós estaríamos cometendo uma infração e nós precisamos da conscientização das pessoas para a utilização disso de uma forma mais tranquila. Olá, Júnior, como vai? Mais uma excelente entrevista, Júnior, parabéns, é isso mesmo. Conscientização no trânsito, desde pequenininho, é a melhor coisa. É a Cristina que mandou pra gente aqui. Dá pra quantificar quantos alunos passaram por lá, Rodrigo, nos 10 anos na escolinha? Olha, nos últimos 3, 4 anos aí a gente tem batido mais de 10 mil alunos por ano, né? Então você imagina, né? Outro dia até foi interessante, a gente tava num evento e aí chegou uma pessoa que estava falando, reconheceu a gente ali como centro da Semutran e veio falar que era já o pessoal da primeira turma lá de 2016, né? Que tinha passado, era já um jovem de 19 anos, né? Que tinha passado por esse primeiro momento lá em 2016 e já lembrava, reconhecendo a gente também das questões de trânsito, e lembrava do trabalho que foi feito ali na escola. Então a gente já começa a ver que já tem uma geração aí em circulação, né? Já tem uma mudança na rua, né? O Jefferson, ele lembra de um assunto aqui interessante, ele fala: tem que multar a Sabesp pelos buracos nas ruas de Botucatu. Nuno, você vai ter que chamar a Sabesp também e falar assim: ó, pessoal, e aí? Cobrá-los uma audiência pública, vocês vão dar jeito nessas obras aqui? É um tema diferente do que a gente está tratando hoje, mas de extrema importância, né, Júnior? Porque faz parte também, tem via central impacto no viário. Totalmente. Exato, impacta muito. Eu confesso, assim, ó, por experiência de andar nas ruas, quero até que o Rodrigo fale também, me parece que há uma coisa de um mês e meio, estava bem difícil esse assunto, e que me parece que nesses últimos dias isso melhorou. O trabalho deles tem sido feito um pouco de maneira mais rápida, talvez deixe a desejar num ponto ou outro, mas me parece que melhorou bastante. Você tem essa informação, você que está mais na rua do que a gente, inclusive. E até um outro dado interessante, né? Os nossos agentes de trânsito executam esse tipo de trabalho também de cuidado da cidade, né? Então, eles, além da rotina deles de patrulhamento normal de fiscalização e orientação, eles fazem identificação de sinalização danificada,
dos buracos, de áreas que precisam ali de uma melhoria do serviço da Sabesp, alguma interferência de fiação, aí a gente aciona também em parceria a Defesa Civil para nos auxiliar. Então é muito importante esse cuidado dos agentes de trânsito para a cidade, né? E agradeço aqui até o esforço do Sandro, de toda a equipe da Sabesp. A gente sempre tem essa boa relação de já identificou um cenário, já pede para a Sabesp já tenta agilizar o máximo possível de finalizar o reparo ali da região. Então, assim, a gente tem percebido nos últimas semanas ali uma melhora, né? Eles tiveram um problema com a empresa que prestava o serviço ali asfáltico para eles, mas já teve essa regularização ali. O Sandro Ramos, gerente de divisão da Sabesp, ele é um herói. Ele é um herói, né? Nesse cenário de caos pós-privatização da Sabesp, o Sandro tenta se virar nos 30, como se diz no dito popular. E agradeço o Sandro por isso. Nós, como vereadores, nós recebemos esse tipo de demanda também, né? Para tentar agilizar, entre aspas, aí o ajuste do asfalto pela Sabesp. E o Sandro sempre nos atende, é uma pessoa dedicada. Nossa, demais. Eles demais. passaram, como dito, por alguns problemas e essas demandas diminuíram. Elas existem, mas elas diminuíram. Além da minha visão prática ali do dia a dia, as demandas também diminuíram, viu, Júnior? Tem mais mensagens aqui. Oi, Júnior, boa tarde, tudo bem? Ô, Júnior, eu gostaria de saber a respeito dessas lombadas. As lombadas estão sendo feitas muito seca. Por que está sendo tão seca, tão curta desse jeito, a ponto da gente passar e bater bastante a parte de baixo do carro? Se desse tempo, eu chamava o William aqui para participar parte envolvida, do nosso bate-papo. Foi a Ana Paula dos Santos que mandou pra gente aqui. Mas vocês acabam trabalhando também, né, Rodrigo? Isso, é um trabalho em conjunto, né? Boa tarde, Ana Paula. Até se você puder depois relatar o endereço pra gente poder fazer a verificação desse ponto. Existem dois tipos de lombada, né? Da ondulação que pode ser aplicado, né? Uma que é mais reduzida, que é para as vias que tem um perfil de tráfego diferente, e as outras que são aquelas mais alongadas que acabam sendo vias de tráfego mais intenso, com transporte coletivo. Então, existem dois tipos diferentes de uso, né? Se ela puder depois te passar o endereço pra gente pedir pro pessoal fazer uma verificação também. Quanto custa uma instalação de lombada, Rodrigo? Você sabe? Não sei te dizer porque é a área de infraestrutura que executa, né? É interessante tocar nesse assunto lombadas, né, Júnior? Porque às vezes falam dos vereadores, né, que pedem lombadas. É óbvio que a população é que nos pede. Mas é importante colocar aqui no espaço de vocês que quando a gente vai solicitar um estudo de lombada, de redutor de velocidade, o trânsito e a infraestrutura fazem um estudo de verificação do impacto desse redutor, do impacto dessa lombada naquela rua, do impacto que isso pode causar nas casas das pessoas próximas, efetivamente verificar se o trânsito precisa daquele redutor de velocidade, para entender que o pedido de lombada é algo muito sério, é algo muito estudado e que não se constrói, não se faz a lombada sem ter essa verificação, inclusive até de um termo de compromisso, de responsabilidade do próprio munícipe que está solicitando, porque vai impactar. O trânsito vai impactar. Passar um ônibus ali todos os dias, batendo num formato diferente no asfalto, pode ser que impacte a residência daquela pessoa. Então é um estudo muito sério quando se instala uma lombada aqui na nossa cidade. Bom, ficaríamos uma tarde toda falando de trânsito aqui. Vereador Nuno, espero que assim que os trabalhos retornarem do recesso na Câmara Municipal, essa audiência pública seja marcada. Quem que marca? É sempre o presidente. Isso, é o presidente, a mesa diretora, eles que vão pautar isso. O recesso, ele significa para as sessões ordinárias em 2 segundas-feiras, né? Muito pouco tempo. E eu falo que o nosso trabalho continua diariamente, porque as pessoas continuam nos solicitando demandas e a nossa atenção para com a cidade continua. Eu não viajei nesse período, né? Estava com o filho de férias, com a esposa de férias, mas trabalhando o tempo todo e segunda-feira as sessões ordinárias retornam. Mas espero que a audiência pública, e vou ter a possibilidade de pedir ao presidente, em virtude da grande demanda, da grande fala sobre esse tema, agilizar até, e aí, claro, mando o convite a vocês e mando a informação a vocês de quando será realizado. Vereador Nuno, muito obrigado pela sua presença aqui. Não, sou eu que agradeço, Júnior. É sempre um prazer estar aqui. Eu já disse, mas retomo que esse programa Radar aqui da Hora do Almoço é muito interessante. As entrevistas são muito bem feitas. Parabéns pela condução. E é sempre um prazer falar com você, falar com a população e hoje, na presença do Rodrigo, debater esse assunto que é muito sério, muito técnico. Por isso que é muito bom conversar com o representante do executivo nesse ponto
E foi um prazer estar com ele aqui hoje e fico sempre à disposição de todos. Deixo um abraço a vocês. Boa tarde. Valeu. Rodrigo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo de estar aqui debatendo com a gente. Nós que agradecemos, sempre estamos à disposição de vocês, da população, deixar os nossos canais de comunicação também para a população que nos acompanha, né? Então temos o atendimento telefônico das 7 horas às 17 horas em dias úteis. Nosso telefone é 156 ou 3811 1577 ou 3811-1578 e o e-mail, que é um canal que a gente acaba recebendo bastante demanda da população, que é mobilidade@botucatu.sp.gov.br. E só para reforçar, finalizando, né, a questão da população de nos auxiliar, respeitar as regras de trânsito, respeitar os agentes de trânsito nas vias, trafegar de forma cortês, né, respeitar o próximo junto a uma faixa de pedestre, prestar bastante atenção nas intersecções, né? Então, se vem vindo algum outro veículo, se tem algum pedestre fazendo a travessia, é muito importante e a gente conta com o apoio da população, né?